abrir a nossa análise do jogo. Muito obrigado a todos que estão chegando por aqui, mais de 200 ao vivo, mais de 200 simultâneos, e a gente acho que já pode abrir a nossa análise do jogo, né, para a gente falar o que foi esse Goiás 2, Anapolina 2 para você, torcedor. E você pode seguir mandando a sua mensagem, mandando o seu recado, a sua participação é sempre bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. Vamos começar pelo... Vamos dividir esse jogo em 3, Ana, não em 2? Não, nós podemos dividir em 2, né? A gente fala do primeiro tempo, dos momentos distintos do primeiro tempo, 11 contra 11 e 11 contra 10. Depois a gente fala do segundo tempo. Como é que você viu, Carlão, esse primeiro tempo lá no estádio Jonas Duarte? O Goiás foi para o intervalo vencendo por 2-0. Olha, Gerli, infelizmente eu estava aqui tentando ajeitar aqui nosso esquema aqui para participar da live aqui na casa do William e não pude ouvir a entrevista do Daniel, então só quero deixar esse aviso. Peguei só o finalzinho. Mas o primeiro tempo, eu achei que o Goiás começou muito bem, claro, né? Que o time faz gol com menos de um minuto e numa jogada trabalhada que já está sendo característica do Goiás, né? Esse 2-0 não pode ficar cair no esquecimento de um time que dessa vez o ataque trabalhou, né? Não pode cair no esquecimento pelos acontecimentos posteriores, né? Que ocasionaram aí expulsão e que para mim resultou no empate da Chata, e que a Chata Anapolina, que tem esse apelido, não é à toa, né? É chata mesmo, né? Foi lá e deu de letra no melhor zagueiro do campeonato até o momento, tinha falhado contra o craque e deu uma caneta de letra no nosso Luizão e marcou o gol, né? Marcou o segundo gol lá, se não me engano esse é o segundo gol, né? Então é chata mesmo a Anapolina. Ainda bem que eu tô na média aí, ô Gerli e Ana Lívia. Tô acertando aí meus prognósticos, né? Falei que o jogo ia ser difícil. O Goiás fez o jogo se tornar fácil, mas depois desandou. E você, Ana, como é que você viu esse primeiro tempo lá no estádio Jonas Duarte, né? Em que as duas equipes, em que o Goiás foi para o intervalo vencendo a equipe da Anapolina pelo placar de 2-0. Foram 2 tempos em um, na minha opinião. E o Goiás começa pressionando muito com o jogo que nós estávamos esperando. E ali mostrou toda a superioridade técnica acima da Anapolina. Um meio de campo muito dominante. Pela primeira vez, e isso eu inclusive fiz questão de anotar, a gente viu o ataque do Goiás participando muito bem. Tanto é que os 2 gols saem dos pontas, com o Anselmo Ramon fazendo pivô muito bem. Na minha opinião, talvez tenha sido o melhor jogo do ataque do Goiás. Aí mostra que o Daniel Paulista estava conseguindo dar prosseguimento à evolução do time, porque a gente sempre comentava, está faltando o ataque entrar em campo, está faltando o ataque. Entrou. Então, eu lamento, a partir deste ponto, a sequência dos fatos. Um ataque muito envolvente junto com os volantes, que vão ali no famoso pisando na área, também o passe do Lucas, depois o passe do Lourenço. Era um Goiás muito dominante. Se quem assistiu o jogo até o segundo gol do Goiás e desligou a televisão, desligou pensando que seria goleado e o jogo não teria emoção. Mas o Felipe, ele comete um erro, para mim, de decisão ali, na hora de entender o que seria menos pior. Talvez sofrer o gol, porque se ele deixa o tanque passar, não é garantia também de que faria o gol. Tadeu, para mim, estava no lance, poderia fazer a defesa. É óbvio, a chance de sair um gol daquele contra-ataque era gigante, mas o Felipe Machado prefere puxar a camisa, cometer uma falta, que é expulsão direta, não tem discussão. Tanto é que o Jefferson... Pode falar, Carlão. Não, era só para pedir a palavra depois que você terminasse, né? Foi mal. Não, de boa. Para mim, ele comete esse erro, porque com os 2-0, o Goiás dominante na partida como estava, Gerli, 2-1,
no resultado, com 25 minutos do primeiro tempo, eu não via perigo, não via risco ao Goiás. Tanto é que aí a Anapolina, ela vai entrando aos poucos no jogo após a expulsão. Ela primeiro observa o buraco que foi muito citado na coletiva do Daniel. A Anapolina viu aquele buraco que o meio de campo ficou e eu acho que pensou, talvez dá, talvez é possível. E foi aos poucos entrando na partida. E aí que eu concordo, acho que com todo mundo que comentou, o Daniel demorou muito a mexer. Ele vai mexer apenas no segundo tempo e nós vamos falar da escolha que ele fez. Mas para mim, ali, ele deveria ter mexido. Eu concordo com ele que o futebol é muito que é fácil comentar após. Porém, a gente comenta após. A gente comenta quando acontece, quando já aconteceu. E cabe a ele tomar a decisão no momento em que acontece. Na minha visão, ele deveria ter mexido ali. Era bem nítido que o Lucas e o Lourenço não iriam aguentar a pressão da marcação e o Anselmo Ramon não tem físico mais para ficar voltando. O Goiás se perdeu e volta muito desligado, mas aí é a segunda parte. Mas como você viu também, Gerli, esse primeiro tempo? Carlão tinha pedido. Complemente, Carlão, por favor. Não, só para complementar aqui, para fechar o primeiro tempo, né? Senão eu tô bronco do Aurélio aí, que ele falou que era para falar só do primeiro tempo. É o seguinte, o Daniel falou, eu peguei essa parte aí que o Daniel fala que é muito do né? Mas eu vou dizer para você o seguinte, assim que o Felipe cometeu a falta que gerou a expulsão, muito torcedor do Goiás pediu, nós pedimos uma substituição ali na volta do segundo tempo, entendeu? Já estava desenhado, claro. Não quer fazer no primeiro tempo? Beleza, mas volta do segundo tempo já com a recomposição do meio-campo, entendeu? Então, assim, não é só a questão de que o né? Era um meio que unanimidade aqui entre nós, torcedor. Claro que a gente não é, né, técnico, mas meio que uma unanimidade a gente está pedindo uma recomposição. O Anselmo não é para aquele jogo, tanto que o Anselmo, na primeira parte do jogo, enquanto foi os 2 gols, ele participa das jogadas, ele faz pivô, na dele, jogando com o time 11 contra 11, ele estava muito bem. E aí, depois da expulsão, é que o Anselmo, não é que o Anselmo joga mal, ele fica inútil, ele fica inutilizado, entendeu? Então, foi nítido isso. O quadro se desenhou, o Daniel que não quis enxergar. É isso que eu queria ressaltar aqui, né? Então, assim, e só para apimentar o debate aí, que foi tema aí durante todo o jogo, aí onde eu tenho o grupo do Sintonia, grupos de Goiás, grupos de tudo, para apimentar o debate. Na hora que ele foi expulso, eu disse que foi uma decisão errada, porque ele podia até ter tentado deixar acontecer o gol, e seria melhor não ter perdido ele dentro do jogo de hoje e nem sábado que vem no jogo da volta. Quarta. Né? Hã? A gente não tem certeza se o GG volta, né? Quarta já. Não, mas quarta é o Gama. Não, mas quarta é o Gama, ele não tá em suspenso. Eu tô falando suspenso para a volta, né? Do jogo de sábado. Ele vai fazer falta, o Felipe vai fazer falta no jogo de sábado e fez falta no jogo de hoje. Então, eu acho que foi uma decisão errada. Eu até acho que foi um ato instantâneo. Foi um instinto dele. Porra, eu errei aqui o passe, então automaticamente eu tenho que segurar aquele jogador. Ele foi uma coisa assim, automática, vamos dizer. Então, entendo, mas ele errou. Ele errou na decisão e eu acho que isso prejudicou demais o Goiás. Bom, ali nos primeiros minutos, né? Primeiro, o Goiás começa muito bem o jogo, né? Conseguindo jogar da maneira que gosta, né? Que é tendo muita posse de bola, fazendo marcação alta, roubando a bola muitas das vezes no campo do adversário. Com 13 minutos já estava 2-0 para o Goiás, em 2 jogadas bem trabalhadas, né? 2 triangulações na entrada da área. A primeira, já Lourenço, Anselmo, já de novo. A segunda,
a bola sai no Anselmo, do Anselmo no Lucas Rodrigues, do Lucas Rodrigues no Jajá, que sai na cara do gol. No Jean, que sai na cara do gol, 2-0 para o Goiás. O jogo se desenhava muito tranquilo para o Goiás, né? O Goiás era soberano nesse 11 contra 11, se impunha técnica e taticamente a equipe da Anapolina. Era aquele jogo que tinha cheiro de goleada, né? Sendo franco, tinha cheiro de goleada. Só que a expulsão do Felipe Machado, ela muda muito o jogo. Eu vou nessa mesma linha que a Ana e o Carlão foram. O Felipe errou 2 vezes. Ele erra no lance, que é um erro técnico, né? Ele faz o passe mal feito, aí a bola bate no Yuri, sobra na frente dele, e para mim ele erra ao cometer a falta. Também acho que ele teve muito mais um lance instintivo do que racional. Mas racionalmente, para quem está de fora, às vezes é mais fácil de racionalizar, ele poderia ter deixado o Yuri seguir na jogada. O Yuri poderia fazer o gol, a chance era muito clara para fazer o gol, mas poderia perder. Acontece de perder também. E mesmo que o Goiás tomasse o gol, para mim era menos ruim do que perder um jogador. Por quê? Porque desconfigurou o Goiás. Para o Goiás, para mim, era mais vantajoso estar vencendo por um gol. E ter o seu time inteiro ganhando o jogo. O Goiás estaria ganhando o jogo. A gente precisa lembrar, mesmo que o Yuri tivesse feito o gol, o Goiás estaria ganhando o jogo. E com o seu time inteiro. Então, eu acho que isso para o Goiás era muito mais interessante do que um 2-0 com um jogador a menos para você fazer 70 minutos com um jogador a menos. Porque aí você sacrificou toda a ideia de jogo do Daniel naquele lance. É claro que o Daniel não escolheu isso, mas o Felipe acabou jogando o time nessa situação. No restante do primeiro tempo, no 11 contra 10, a Anapolina apostou muito num tipo de jogada, que foi a finalização da entrada da área. Quase teve sucesso. O Tadeu rebateu 3 ou 4 bolas ali no primeiro tempo, em uma delas o Yuri quase pegou o rebote para fazer o gol. Então foi a maneira que a Anapolina achou de agredir o Goiás. Mas ainda era uma agressão tímida, vamos dizer assim. A Anapolina, ela incomodava o Goiás, mas ela não, com exceção daquele lance do rebote do Tadeu que o Yuri Tanque finaliza, a Anapolina não tinha chances claras de gol, aquelas chances claríssimas, aquelas chances que parecia que ia marcar a qualquer momento. No segundo tempo, que a gente vai entrar na análise a partir de agora, que o jogo muda, né, e muda muito. 2-0 para o Goiás no intervalo. Eu achei que o Goiás voltaria com modificações, e achei que a Anapolina também voltaria com modificações, mas não. O Alan George não mudou, o Daniel Paulista também não mudou, mas o que mudou foi o jogo, né, Carlão? Porque se o Goiás levou 13 minutos para construir 2-0, a Anapolina precisou só de 6 para empatar o jogo. Com certeza. A Anapolina voltou com uma estratégia, vamos dizer assim. Eu até falei com o William aqui, eu estava do lado dele aqui, eu falei, rapaz, já viu o jogo de basquete? Quando o Aurélio que gosta. Já viu o jogo de basquete? O cara pega uma prancheta e fala assim, você vai fazer assim, você vai fazer ali, parecendo o Gerli desenhando ali, ó, pap, pap. Você vai fazer assim, é assim que vocês vão voltar. Moço, parece que ele desenhou ali o que ele ia fazer, tanto que achei os 2 gols parecidos, né? A Chata voltou para abafar, para tentar fazer o gol e conseguiu. E teve uma felicidade muito grande, né? Eu vou dizer hoje que o seguinte: Felipe Machado, que não errava um passe, hoje errou num lance capital. Luizão, que errou, que não tinha errado um bote, errou lá em Catalão e eles fizeram um gol. E agora, hoje, errou 2 vezes, na minha opinião, né? Porque, e olha que é um zagueiro que estava seguro, que estava firme, né? A gente está muito, vamos dizer assim, envolvido, emocionado com o Lucas Rodrigues, com o João Vieira no campeonato em geral, e talvez ali com o Guilherme Marques, e a gente acaba não falando da zaga, né? Então, assim, pelo pouco que eu vejo, assim, claro que eu vejo do Goiás, 100%, mas Luizão estava sendo, assim, faz parte da melhor defesa do campeonato, então ele estava sendo um destaque. E hoje ele errou 2 vezes, né?
deixou ali a marcação frouxa, não deu bote, né? O Lucas Ribeiro estava segurando o jogador e ele não atacou a bola. Então, assim, foram dois, tomou uma caneta ali de letra e aí a Napolina foi fatal ali naquele momento. Podia ter feito mais, né? Teve um gol lá impedido corretamente, né? O cara estava muito avançado, mas mostrou volume de jogo. Então, eu acho que, assim, eu falei que ia ser difícil. E você, Ana, como é que você viu essa busca do empate, né, pela Napolina, que conseguiu chegar ao 2-2 e trazer muitos problemas para o Goiás, né? Chegou ao 2-2 e continuou jogando em cima. A Napolina jogou em cima por mais de 5 minutos ali, né? Contando com os acréscimos. Não incessante. E algo que eu acho muito válido, Gerli, é a confiança que a Napolina voltou acreditando, mesmo com um homem a mais, mesmo com essa superioridade numérica, se o time não acredita, porque convenhamos, o Goiás é melhor tecnicamente, fez um passeio na Napolina ali nos primeiros 30 minutos, e a Napolina zerou isso dentro do vestiário mentalmente. Ela volta buscando o resultado e acreditando que era possível. Eu acho que essa reconstrução começa nesse momento. E claro, com também a imposição que. Ana, Oi. e você acha que talvez aí eu quero entrar nesse assunto, mas eu quero ouvir de vocês. O Daniel tem participação nisso aí, porque quando ele volta com o mesmo time, ele volta com aquele time com 9 em campo, né? Uhum. Então Sim. ele dá a Napolina já vem com muita vontade, você ainda dá água pro cara, você ainda dá ajuda, né? O cara tá com sede, você vai lá e dá água, né? Não, eu concordo. Então, aí a Napolina ficou com a faca e o queijo na mão. Para mim, ali no vestiário, o que eu vejo, o Alan George deve ter passado para os jogadores as possibilidades do que o Daniel iria fazer. Olha, a gente vai atacar por aqui. E eu imagino que o Alan treinou ali com a principal possibilidade dele voltar com o volante. Tanto, porque era o óbvio. Como ele não volta com esse volante, deu muito certo a tática da Napolina, da imposição pelos lados, e cortando para o meio. Porque os gols saem dessa maneira justamente no buraco que o Daniel Paulista deixa. Então, foi o cenário que eu imagino. A gente nunca tem essa confirmação, mas eu imagino que aconteceu. E, claro, a Napolina contou também com a estrela do Yuri Tanque. Divide ali com o Luizão. O Luizão falhou no primeiro gol. Para mim, foi uma falha. Acima de falha, um lance que não pode, um zagueiro da categoria dele que a gente já observou ao longo do campeonato. O segundo gol, aí foi totalmente méritos do Yuri. Foi um belo gol, assim, Luizão também ficou meio gelatina, a gente até brincou no grupo, né, Carlão, no lance, ficou um pouco molenga, mas o Yuri Tanque, ele fez valer ali a sua força física e potencial, um empate merecido. E o que mais me assustou, e aí eu discordo do Daniel Paulista quando ele fala sobre as substituições, ele não mexe nem quando o Goiás leva o empate. Quando leva o empate, o torcedor esmeraldino estava muito assustado. O time estava recuado, a gente via que estava ali aquele suspense no ar. O gol da virada era questão assim de minutos, parecia que a cada ataque da Napolina iria sair. E aí o Wesley entrou na partida, para mim entrou muito bem, entrou no sentido de buscar gol, inclusive quase fez um golaço e nada de substituição. Eu vi o Daniel sem saber o que fazer. Eu até comentei isso no off e repito aqui. Eu entendi que o Daniel não sabia qual seria a melhor escolha. Juninho ou Baldória, o Baldória com inexperiência, o Juninho um pouco sem perna, sem ritmo, ou o Lucas Lima, que é uma incógnita. O Goiás teria força para buscar um contra-ataque e retomar o placar?
E aí o Daniel opta pelo Lucas Lima em uma ação que, na minha opinião, não deu certo. Bom, primeiro, a Anapolina ter buscado o empate tão rápido, isso, claro, estimulou ainda mais a Anapolina que era possível, né? Porque a Anapolina faz um gol com menos de 2 minutos e outro com 6. Com 10, ela já fez um que não valeu. Então, assim, foram 10 minutos avassaladores da Anapolina para cima do Goiás, em que ela busca o empate e chega a fazer um terceiro gol, que foi bem anulado, mas a Anapolina conseguiu criar a jogada. A gente precisa destacar isso. Então, esses 10 minutos, além de tirar toda a vantagem do Goiás, que o Goiás tinha ficado inferiorizado numericamente em número de jogadores, mas tinha uma vantagem de 2-0, que é uma vantagem muito grande para uma semifinal. Em qualquer momento na semifinal, você abre 2 gols de vantagem para o seu adversário, é uma vantagem muito grande. Mas veio esse empate muito rápido, e aí, claro, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Um time que está perdendo de 2-0 dentro de casa, com um homem a mais, e empata o jogo, vira um avalanche para cima do adversário. E outra, eu acho que o Daniel cometeu os erros dele, para mim sim, acho que ele demorou demais mexer, demais mexer. Quando ele mexeu, para mim, ele colocou o Lucas Lima num jogo que não era para o Lucas Lima. A gente tem jogadores combativos, jogadores com força, tanto para defender como para tentar puxar algum contra-ataque. Então, para mim, o jogo não era de maneira alguma para o Lucas Lima. Mas a gente precisa ressaltar o trabalho do Alan George, que o Alan George, ele conseguiu construir jogadas. Você pode ver que a Anapolina, ela muda o perfil de definição de jogadas dela. Ela que arriscava muito da entrada da área no primeiro tempo, no segundo tempo quase todas as finalizações da Anapolina foram de dentro da área. Os 2 gols foram de dentro da área, o gol que não valeu foi de dentro da área, a finalização do Wesley, que passou com muito perigo para o Tadeu, foi de dentro da área. Então, aquilo ali é a orientação do treinador, porque não tem como você acreditar que um time que no primeiro tempo finalizou tudo de fora da área, passou majoritariamente a finalizar de dentro da área. Então, aquilo tem treino do treinador. E outra, a Anapolina, ela deixou de perder a bola para o Goiás, porque no primeiro tempo, mesmo no 11 contra 10, o Goiás conseguia ficar com a segunda bola em alguns momentos, conseguiria segurar, receber faltas ofensivas. No segundo tempo, basicamente não. O Goiás teve uma saída no segundo tempo, que foi aquela do Diego Caito, que o Goiás sai bem, o Diego Caito acerta a trave. Mas só aquela, aliás, se eu não estiver enganado, aquela foi a única finalização do Goiás no segundo tempo inteiro. O Goiás só finalizou aquela jogada. Então você tinha uma Anapolina que conseguia jogar, que conseguia em vários momentos finalizar contra o gol do Goiás e que não deixava o Goiás jogar. Então você tem os méritos também da equipe do Alan Jorge, porque é o seguinte, tem dias que você fica 11 contra 10 e não dá conta usufruir dessa vantagem. Então o Alan Jorge, no primeiro tempo ele não conseguiu, mas no segundo tempo o time dele usufruiu dessa vantagem de ter um homem a mais. Por isso que empatou o jogo e poderia até ter virado o jogo. Gerli, mas tem nós aqui que já vimos muito futebol, já vimos muitas vezes essa situação que você citou aí. Você tá com 11 e não dá conta. Mas quando o time tá com 11 e não dá conta, é porque o outro time adversário que tá com 10 coloca, vamos dizer assim, o ônibus lá na porta, desce todo mundo. O Goiás não fez isso. Se fizesse, não, o Goiás tentou fazer, Carlão. O Goiás tentou fazer isso. O Goiás volta e baixa muito as suas linhas. Aliás, para mim, aí é que mora o erro do Daniel. Porque, ao meu ver, o time do Goiás mostrou que ele não consegue jogar assim. É algo que ele vai ter que desenvolver para a Série B, para essa reta final do Goiânia e para a Série B. Mas o que você disse baixou, agora, né? A questão o que você disse, sim. O que você disse agorinha é que eu tô concordando com você, é que mata tudo a situação. A orientação do técnico da Anapolina é de deixar de chutar de fora, porque o Goiás voltou pro segundo tempo achando, bom, eles vão chutar de fora, nós vamos ficar aqui baixo, vamos esperar os 15 minutos passar do segundo tempo e aí vamos controlar. Aí a Anapolina fez diferente, fez as jogadas pelo meio e deu certo. Você mesmo já deu a solução aí pro fato do... Não, sim, então assim,
A Anapolina, ela conseguiu usufruir desse 11 contra 10. Aí, para mim, tem erros do Daniel e tem acertos do Alan George. Não foi só uma situação que contribuiu, não foi só o Alan o Daniel que errou. O Daniel errou, não. Agora, eu acho que mostrou uma situação em relação ao Goiás, que o Goiás esse Goiás se mostrou hoje com dificuldades para marcar com linha baixa. Porque quando o Goiás volta a marcar, tudo bem, o Goiás não teria a posse de bola, mas o Goiás não marcou bem. Não é que o Goiás só não jogou, o Goiás não jogou, isso é um fato, não jogou, foi uma vez ao ataque. Só que o Goiás não conseguiu encaixar a marcação na Anapolina. E aí, isso, você com 8 na entrada da área, é o que você tem. Todo time tem 8 na entrada da área. E você põe 2 mais à frente. O Goiás tinha os 8 na entrada da área, mas não conseguiu encaixar a marcação. Então, a Anapolina teve méritos em achar esses buracos na defesa do Goiás. Foi o jogo que a defesa do Goiás mais sofreu no campeonato, não só por ter sofrido os 2 gols, que não tinha sofrido ainda de ninguém, mas sofreu como um todo. A Anapolina, ela conseguiu essas finalizações de fora da área, que eram espaços também, mesmo 11 contra 11, e depois ela consegue finalizações de dentro da área, empata o jogo e poderia ter virado, também nesse 11 contra 10. Já na retinha final do jogo é que eu vi o Goiás com um pouco mais de força de sair, em que pés não eram jogadas de perigo, mas ele conseguia manter um pouquinho a bola na frente, conseguiu escanteio, conseguiu cavar uma falta ou outra, e nos minutos finais a Anapolina praticamente não levou perigo ao goleiro Tadeu. Começou a colocar muita bola na área, mas já não levava. Mas no início do segundo tempo, eu achei o desempenho da Anapolina realmente muito bom. E alguns jogadores na Anapolina muito bem. Né? O lateral direito, Felipe Pacajus, fez uma grande partida. O Watson, pelo lado esquerdo, fez uma grande partida. O Yuri Tanque nem se fala. A gente até colocou a votação aí, para quem é o craque do jogo. Eu coloquei Yuri Tanque, Felipe Pacajus, o Cezinha, que também muito bem no segundo tempo, e o Anselmo Ramon, que o Anselmo fez uma grande partida. Enquanto o Goiás jogou lá no ataque, o Anselmo fez uma grande partida nesta tarde e noite lá na cidade de Anápolis. Eu achei que o 2-2 ficou melhor para o Goiás do que para o Anapolina, sabe, na minha visão, pelo que foi o jogo, da maneira que se desenhou os 90 minutos. Quando estava 2-0 para o Goiás ali, se você falasse que 2-2 era bom para o Goiás, era uma ironia. Mas quando o jogo acabou, para mim o 2-2 ficou melhor para o Goiás do que para a Anapolina. Para você, Carlão, quem que sai mais contente com esse empate lá do Jonas Duarte? Antes de responder sua pergunta, eu vou dizer, cara, esse 8 aí, complicou muito a vida. Matheus Chaves, né? É o número 8 lá, chutou as bolas que fez a torcida do Goiás ficar fervorosa, falando que o Tadeu bateu roupa, falhou, e aqui a trenheira tudo. Bom, não aconteceu nenhum gol nesses lances, mas eu vou fazer um destaque pro número 8 da Anapolina, tá? Agora, quem saiu melhor com esse 2-2? O Goiás. O Goiás. Eu vou aqui ser bem sincero com a nossa audiência e com vocês, né? O Goiás fez um jogo, vamos dizer assim, fenomenal no começo do primeiro tempo e depois jogou tudo fora. Como é que eu vou dizer? Foi quebrar o ovo para fazer o bolo e espalhou o ovo tudinho, escorregou e não deu conta de fazer mais nada, sabe? Estragou tudo. E aí o Goiás, quando eu digo Goiás, eu digo o Daniel Paulista, o Felipe Machado, nessa foi muito mal, mas eu repito, tem crédito, não vou aqui execrar e nem massacrar o jogador, mas o 2-2 ficou bom pro Goiás. O Goiás que tinha, a gente tem que lembrar também que o Goiás tinha um planejamento, vamos dizer assim, né? É uma semana decisiva em que agora a Anapolina vai ficar descansando, vai ficar treinando, e o Goiás tem uma decisão importantíssima quarta-feira. Então, o plano era sair do jogo de hoje, sair de Anápolis com um bom resultado. E esse bom resultado, esse 2-2 foi um bom resultado pelas circunstâncias, mas era melhor ter saído com a vitória, né? Para jogar descansado na Serrinha sábado. E agora nós vamos sofrer,
Vamos sofrer muito, né? Então, o Goiás com esse 2-2 saiu no lucro, vamos dizer assim. E para você, Ana, quem que saiu mais contente, vamos dizer assim, com esse resultado lá do Jonas Duarte? Foi a Anapolina ou o Goiás? Goiás saiu contente, Dirli. Ficou barato, entre aspas. Eu vi a Anapolina virando o jogo a qualquer momento ali, principalmente até os 30 minutos de jogo do segundo tempo. Parecia que era questão de tempo. Tanto é que o Tanque chega a fazer o terceiro, só que foi anulado, bem anulado. E depois a gente podia entrar também nesse lance do pênalti. Acho que tá todo mundo Entraremos, a colocando. gente vai Ah, vamos. debater aqui a arbitragem, né, do É. Jefferson Ferreira. Mas eu vi que o Goiás saiu aliviado pelo jogo ter terminado, porém com É, uma mala gigante nas costas, Gerli, porque criou um é. problema. Não era para o Lourenço ter se desgastado da maneira que se desgastou. Parece que ele sai, inclusive, ali segurando a posterior da coxa. O Lucas Rodrigues também se desgastou. O time como um todo, obviamente, mas esses dois jogadores, que para mim são os principais, vai para o jogo contra o Gama, já com aquela pressãozinha, por ser um jogo fora de casa, e todos os jogos que o Goiás não foi bem foram os jogos fora de casa, e então aí já vem aí a pressão emocional, física, e precisa do resultado contra a Anapolina no próximo sábado. Ou seja, o resultado ficou muito ruim para o Goiás. Assim, até acho assim, pelo que se desenhou, né, agora não ter perdido depois do segundo tempo, acho que para o Goiás ficou de bom tamanho. Em relação ao jogo com o Gama, o Goiás tem que ter capacidade para jogar a cada 3 dias, porque senão a hora que chegar a Série B ele não dá conta. Na Série B você joga terça e sexta toda hora. Toda hora. Você joga na terça, às vezes você atravessa o país e joga na sexta. Joga na terça lá em Fortaleza, na sexta lá em Caxias do Sul. Então, assim, faz parte, faz parte. Não é o ideal, é claro que se você não jogar é melhor, mas você tem que ter essa capacidade, porque senão você não suporta a competição. E se você não suporta a competição, você não atinge o objetivo, que é o de conseguir o acesso, falando aqui no caso da Série B. Então, o Goiás teve essas dificuldades, mas vai ter o quê? 4 dias, né, para se recuperar para esse jogo contra o Gama, que não é uma viagem tão longa assim, já uma viagem tranquila, 2 pistas de Goiânia até a cidade de Brasília. Então, o Goiás tem que ter essa capacidade. Claro que ter vencido era melhor, mas eu acho que de não ter perdido hoje, o Goiás saiu no lucro nesse jogo lá no estádio Jonas Duarte. Até uma situação, o Felipe Machado foi muito criticado no gol do Goiás e para mim na expulsão, porque de fato para mim ele erra 2 vezes no lance. Ele poderia ter definido a situação de outro jeito. Mas naquele lance tinha um encaixe errado da marcação do Goiás. Você nunca tem o volante em cima do centroavante no mano a mano, de maneira alguma. Você tinha que ter outro jogador, normalmente não seria um zagueiro, porque os zagueiros estavam na área. Mas você tinha que ter ali ou o Felipe nele e alguém na sobra, ou alguém nele e o Felipe na sobra. Então, assim, você pode ver que o cara que estava responsável pelo tanque, ele está correndo atrás do tanque. E ele deveria estar em cima do tanque. Para naquela bola chicoteada, ela sobrasse para o Felipe. E não o Felipe ter que decidir o lance diretamente contra o tanque. O Felipe errou, mas o encaixe da marcação do Goiás estava errada naquele lance, visivelmente errado. Tenho certeza que o Daniel vai puxar a orelha do pessoal durante a semana. Porque você está no último homem. Um encosta, o outro segura. Nem que você faça uma cobertura lateral, né, para o cara não ficar sempre indo para cima do último homem, mas você não pode combater daquela forma, porque se você perder a jogada por cima, você toma o gol. Então, o Goiás encaixou errado naquela jogada. O goleiro da Anapolina foi rápido no lance, ele sai jogando rápido, mas o Goiás jogou errado naquela situação. Agora vamos então para a arbitragem, né? Nós temos basicamente 2 lances, com algum tipo de... O gol da Anapolina impedido, acho que não cabe debate, o Yurtan que estava muito impedido,
Então tem o lance da expulsão do Felipe, que eu acho que também não cabe muito debate, mas a gente pode só perguntar aqui. Alguém acha que o Felipe foi injustiçado ao ser expulso? Não. Não. Então morreu já também, né? Não faz nem sentido a gente questionar um lance daquele. Sobra o lance do pênalti, né? Para a gente debater aqui, que a Napolina reclamou pênalti do Luizão. Se o juiz dá um pênalti do Luizão hoje, o Luizão ia ter uma noite macabra, né? Errar em 2 gols e um pênalti em cima dele Charlie, seria realmente muito complicado. Sim, Ana? eu posso colocar a imagem aqui pra gente? Ah, pode, por favor. Coloca a imagem, então, do Luizão com o Wesley. Quem tá na jogada é o Wesley. E aí, depois do lance, vamos deixar o lance rodar. Depois a gente pode até deixar ele rodando aí, né, Ana, se for possível. Mas vamos deixar ele rodar. Seja o replay, né? Mas vamos lá, ó. Só narrando o lance aqui para vocês. Ele até tropeça na bola ali, né? E aí, na sequência, vem a disputa. Ó, você pode ver, ó, que a bola bate no Caio e bate na perna dele de novo e ele sai na frente na jogada. Vamos ver. Aí está o lance. Muitos ângulos, ó. Olha lá, tá vendo? A bola bate e sobra para ele na frente, ó. Bom, quem quer opinar primeiro? Pode ir lá. Quer começar, Carlão? Pode ser. Não foi pênalti. Para você não foi pênalti? Não, não é pênalti, não. O cara se jogou aí. E aqui, ó. Ele faz uma jogada boa. No início eu pensei que ele tinha feito aquela jogada de efeito mesmo, tal. Agora você falando aí que a bola sobrou para ele, né? Rebateu, tal. Ela, ó, você pode ver, ó, a bola bate, ó, ela volta na perna dele, ó. Volta na perna. E não, e é uma jogada linda, né, velho? Vamos falar a verdade. Ele é bom jogador. Se fosse por intenção, seria jogada de craque, né? Mas eu não tinha observado. Ó o Lucas, o combate do Lucas Lima, tá vendo? Ele não é para isso. Não é. Não é. Mas aí o seguinte, tem 2 erros aí. Se tivesse, né, agora o lance na hora que ele dá o tapa na bola, o jogador parado, você vai ver que ele dá o tapa, a bola já tá longe, ele já perde, já sabe que saiu, aí ele se joga e é claro, o Luizão tá chegando. Bem aí, ó. O Luizão tá chegando, ó. Onde a bola tá? Ele já sabe que não vai pegar, ele já tá com o joelho dobrado, e os 2 pés do Luizão, como o Gerli disse, lá no nosso grupo de trabalho, estão no chão, entendeu? Ele não tá atacando o adversário para derrubar. A bola já ia sair, ele não ia conseguir a bola, ele falou, não, agora o jeito aqui é eu cair. Não foi pênalti. Agora, dito isso, achei que o juiz deu uma amarelada ali, ó, porque pediram o cartão para ele por simulação. O Tadeu, né? Foi o Tadeu. Tadeu foi pra cima dele, ele deu amarelo pro Wesley, porque ele não ia dar, ele tava vindo lá Ele pro meu não campo. ia dar, ele não ia dar. Ele tava voltando pro meu campo, e aí o Tadeu sai do gol, dá uma bronca nele, aí ele dá a volta, assim, sem nenhuma cerimônia, sabe? Ele dá a volta e aí vai dar o cartão amarelo pro Wesley. Ele deu o cartão porque o Tadeu pediu, e esse cartão aí pra mim não mereceu não foi injusto. Porque o jogador ali, quando ele perde a bola, o que ele vai fazer? Vai continuar correndo? Vai trombar? Não, ele tem que se defender também. Só que aí, ó, quando ele parece que o Luizão chega derrubando, não, ele que vai ao encontro do Luizão, isso aí pra mim não foi pênalti, e eu estou me baseando no que eu tô vendo só agora. Tem outras imagens, tem outros pênaltis piores aí que o pessoal falou que não foi. E aí, Ana? Sua vez. Para você, foi pênalti do Luizão no Wesley? Não foi pênalti do Luizão no Wesley? Deixa o lance. Não sei se você parou aí intencionalmente, Ana, para você falar desse momento, ou se você vai deixar rodar, mas fique à vontade. Você está na operação, opera aí conforme a sua opinião, conforme assim, facilite a sua explicação. Gerli, não, eu deixei esse lance para mim mesmo,
Aí, para mim, caracteriza o pênalti. O Luizão, ele estica a perna e para mim faz a alavanca para derrubar. Entra naquilo, concordo que o Wesley, ele valoriza, a gente já citou isso aqui várias vezes, eu particularmente, não gosto quando o jogador, ele já chega ali querendo cair, querendo o pênalti, porque acho que isso dificulta a análise, mas o Luizão chegou atrasado. Aí, para mim, a perna é muito clara. Vai de encontro ao Wesley, não encontra a bola. Depois tem esse salto aí de 3 metros do Wesley, mas não ignora a ação do Luizão. E aí que, de novo, aí para mim ele pega. Ele pega o Wesley e para mim é pênalti. Assim, de forma bem simples, eu acho que até eu fique como Joaninha da parada, mas eu marcaria esse pênalti. Ana, olha onde a bola tava nesse último Mas pause aí que não você deu aí. interessa, Carlão. Não Interessa. interessa. O Luizão Ele sabia chega, que olha não ia só. chegar. Olha lá, aí, ó, já Luizão tá chegou. dobrando o joelho, ó. Não, mas ele já dobrou o joelho já Mas o Luizão pra ver deixa o a perna, contato. Carlão. Não, ele tá vindo pro lance, mas olha os dois joelhos dele dobrados. Nesse lance aí mesmo. Nesse frame, interessante, não solta, não. né? Essa imagem que a Ana frisou, para mim, tem essa e tem uma de trás do gol depois também. Olha os dois, aliás, o cara já tá ajoelhado. contrário, as imagens lá de Catalão, a de trás do gol era melhor do que a de cima. As de hoje, todas as duas são boas para mim. Todas as duas imagens hoje são boas. Essa aí também é boa, ó. Mais na sequência dela aqui, ó. Nesse momento aí, ó. Né? Ela é um momento, ela é um momento bom. O Luizão, de fato, ele dá um passo ali, né? Você pode ver que a perna direita do Luizão ali, ele dá um passo. Na primeira vez que eu vi o lance, até achei que ele estava com os dois pés plantados. Ele dá um passo. Mas aquela imagem que você frisou antes, Ana, por favor, frisa lá de novo, aquela imagem lá do início do vídeo, né? Que é a mesma que você frisou para fazer a análise. Para mim, essa mesma imagem é a que me fez concluir que não teve o pênalti. Eu queria que você frisasse um pouquinho antes, Ana. Aí, antes de tocar. Ele não tocou na perna do Luizão aí, ó, nesse momento. Ele não tocou na perna do Luizão e ele já tá com os dois joelhos dobrados, ó. Observe, o Luizão, você pode ver, ele não tocou na perna do Luizão nesse momento. Para mim, esse momento é o melhor, é até melhor do que aquele frame que você colocou, que está um pouquinho mais à frente. Você pode observar que a perna esquerda dele já está completamente dobrada e a direita ele tirou do ar. Tá vendo? E não houve o toque aí, nesse momento. Se você soltar a imagem, você vai ver que ele vai tocar um pouquinho mais à frente, ó. Aí ele vai tocar na imagem. Aí ele toca. Mas no momento em que ele dobrou o joelho, não tinha tido toque, na minha visão, né? Mas é um lance polêmico, é um lance que vai dividir opiniões, ó. Você pode ver, aqui ele toca, tá vendo? Esse é o momento que ele tá tocando, a perna dele tocando na perna do Luizão, é nesse momento. Esse frame que você segura aqui, ele é um pouco à frente daquele que a gente parou do outro lado. E para mim, ele tinha dobrado a perna antes do toque. Ele vem com a perna dobrada antes do toque. Mas eu respeito quem entende que foi pênalti, porque ele existe um toque ali mesmo. Se você olhar, vai existir um toque entre os dois jogadores. Mas para mim, olha para você ver, ele tá com o joelho dobrado já, ó. E não houve o toque aí ainda. Você pode ver que a perna esquerda dele já está dobrada. Mas o toque existe. Aí a questão para mim é que quando houve o toque, o jogador da Anapolina já tinha dobrado para se jogar. E se vocês observarem, é porque esse lance, a Ana recortou e ajuda demais a gente esse recorte. Quando termina o lance, o Wesley passa pelo Tadeu, que o Tadeu pediu amarelo. O Wesley passa pelo Tadeu e conversa alguma coisa com o Tadeu que eu entendi, tipo assim, não, eu não me joguei, mas ele não reclama do pênalti. Depois, na transmissão do jogo que eu vi isso, ele abraça o Tadeu, ele não parece um jogador revoltado, que acabou de sofrer um pênalti numa semifinal e ficou contrariado. Ele levanta, até pede desculpas pro Tadeu, fala, não, eu não fiz não, e vai embora pro meu campo. Eu acho que a própria análise do jogador, o comportamento do jogador é um comportamento de quem não sofreu a falta, de que ele sabe que não sofreu a falta. Mas eu respeito as opiniões, elas fazem parte, mas ao meu ver, nesse momento aí, ó, um pouquinho antes, Ana, ele dobra o joelho. Eu acho que a arbitragem já acertou em não dar o pênalti para a equipe da Anapolina. Você tem uma questão histórica, né? A Anapolina, ela reclama
de jogos com o Goiás há muito tempo. Tem a questão de 1981, teve aquela questão de 2018, que a Napolina reclamou muito daquele do gol do Eduardo Brock. Lembra que a Napolina reclamou que o Eduardo Brock estava impedido naquela semifinal de 2018. Então, tudo isso faz parte aí do histórico, vamos dizer assim. Mas, ao meu ver, para mim, a arbitragem acertou. Mas, como eu disse, é questão de opinião. A Ana tem a opinião dela e vai ser sempre muito respeitada aqui na opinião dela, seja concordando, discordando. O Carlão tem a opinião dele, o torcedor no chat tem a opinião dele, né? Muitas das vezes tem opiniões que são muito baseadas no coração, tem, né? Você pode observar que as cores, elas definem muito a opinião, mas vendo o lance, para mim, não houve. Sim, Carlão, você me chamou? Chamei. Vamos ser coerentes aqui comigo mesmo. Não estou querendo dar lição moral a ninguém, nem atacando ninguém que pensa diferente de mim. Lá em Catalão, o jogador levantou a perna intencionalmente. Você viu que ele estava tentando levantar a perna para atingir, né? Na imagem mostra, na minha opinião, claro, lógico, né, que ele atingiu o Jean Carlos, e o Jean não simulou. O Jean, pelo contrário, ele tentou, a bola estava dentro da área, não tinha saído ainda, ele tentou fugir da falta para continuar a jogada e o juiz não deu pênalti. Então nós estamos nesse Goianão, com essa arbitragem, e hoje eu estou usando o critério desse Goianão e dessa arbitragem. Entendeu? Então, igual você cita assim, ó, eu tenho um negócio assim, para mim pênalti tem que ser uma falta muito clara, porque ela é a pior punição que existe dentro do jogo. É a penalidade máxima. O Goiás reclamou muito de um pênalti que teria sido cometido pelo Formiga contra o Jean, lá na Serrinha, naquele jogo da Serrinha. Para mim não houve pênalti, que ele batia o pé, muita gente achou que houve, o Goiás reclama daquilo até hoje. Para mim não houve, porque assim, eu vi no Jean a vontade muito grande de cair, de não chegar na bola. O Formiga encosta no Jean, ele encosta no Jean. Se você olhar, tem um toque do Formiga no Jean. Mas para mim é um toque que assim, você não pode ficar dando pênalti nesse tipo, sabe? Qualquer coisa. Porque hoje o VAR, tem muito pênalti de VAR, né? Você tem pênalti que é o pênalti de VAR. Você vai naquele lance, você vê no VAR, tá lá uma bola tocando às vezes no braço do cara, ou um certo toque de um jogador no outro, acaba dando pênalti. Mas eu não vi essa falta para... Vejo o toque, mas para mim o toque acontece depois que ele dobra o joelho. Mas vamos deixar a Ana falar, porque a Ana apresentou a opinião dela, e ela tem que defender o ponto de vista dela também, porque faz parte, né, Ana, assim, Vai lá, Ana. É tranquilo, Girli, é tranquilo. É realmente um lance muito polêmico, eu concordo, inclusive citei isso. Eu acho que sou a pessoa que mais defende o fim dessa questão de dobrar o joelho, prejudica o próprio jogador. Se ele não chega dobrando o joelho, o Luizão chegaria nele, eu acho que essa discussão nem existiria, porque a falta ficaria muito clara. Eu só discordo quando você cita, Girli, que o pênalti tem que ser uma falta muito clara. Eu acho que falta é falta, Não, eu independente do também local. acho, mas você concorda que há faltas no jogo que você tem que procurar por ela? Assim, você fica assim, Não, será que sim. foi falta? Será que não foi falta? Uma falta dessa na linha do meio campo, ela tem um peso para o jogo. Uma falta dessa dentro da grande área, ela tem outro peso para o jogo. Isso é igual no momento de você condenar alguém, né? Se você condena alguém por, vamos dizer assim, sei lá, a pessoa foi condenada por jogar um sofá no lugar onde ele não deveria. Você pode ter um certo nível de, vamos dizer assim, de atenção nas provas. Você vai condenar alguém por homicídio, você tem que ser muito mais rigoroso nessas provas, né? Porque você vai pôr o cara 10 anos dentro da cadeia, ele não vai pagar uma multa de R$ 250. Então é nisso que eu falo, assim, eu acho que falta, concordo com você, é falta, é pênalti, é falta dentro da grande área, é pênalti, é falta fora da grande área, é falta, mas eu acho que nos lances de pênalti, eu acho que você não pode ter dúvida.
penso eu. A falta lá no meu campo, você teve dúvida, você deu falta, pronto, acabou. Você teve dúvida, não deu falta, pronto, passou. Agora, dentro da área, eu acho que a arbitragem tem que ter muita convicção ao assinalar ou ao não assinalar, né? Eu acho que você precisa ter uma convicção maior. Mas você ia citando, pode concluir. Não, Gerli, tranquilo. Por exemplo, usando essa mesma lógica, o Wesley, que no caso é o atacante, ele saindo em contra-ataque, o Luizão chegando dessa maneira no meio de campo, seria assinalada a falta para mim. Por aí, pela minha tese, segue o pênalti. Então, eu concordo com vocês que ele valoriza o lance, mas sigo que o Luizão chega atrasado. O Luizão deixa a perna. Mas Ana, no Oi, meio de campo, pode... por que ele dobraria o joelho desse jeito? Se jogaria, porque aí lá a bola não teria saído, ele ainda teria bola para ele pegar. Ele não ia se Não, jogar. Carlão. Uma suposição: se esse mesmo lance estivesse fora da área, a arbitragem marcaria falta, sem dúvidas. Assim, eu não tenho exatamente essa convicção, né? Assim, claro, a gente vai entrar no se, o se a gente nunca vai Sim. provar, ou a gente não vai nem provar, nem vai descomprovar, né? Por exemplo, mas teve vários lances que hoje o Jefferson deixou o jogo correr, por exemplo, assim, de lances que alguém pediu falta. Eu me lembro de um contra-ataque que o Lourenço saiu e o zagueiro chega meio trombando nele, ele mandou o jogo seguindo. O Lourenço ficou bravo naquele lance, até achei que o Lourenço tomaria o cartão amarelo. Mas, enfim, está aí as nossas opiniões. Ana, A Ana entende que foi Oi. pênalti, o Carlão entende que não foi, eu se também esse entendo que lance, não foi pênalti. Vai lá, Carlão. se esse lance fosse na jogada do Luizão, ou do Felipe Machado, que resultou na expulsão, foi fora da área, não foi? Foi. Então, se esse lance fosse fora da área, o jogador não se jogaria, sabe por quê? Porque ele ainda teria que continuar com a bola, ir até o gol e fazer o gol. Vamos supor que o Felipe Machado fosse o Luizão. Aí o Luizão chega daquele jeito, o que ele faria? Continuaria jogado, ué. Porque Entendi sua por que eu vou me reflexão. jogar? A Por que eu vou jogada me não jogar? teria terminado, né? Como que eu vou me Teria jogar se eu estacado. tenho que terminar de fazer o gol? Entendeu? Aí lá na área, lá fora da área, o juiz não daria falta. Porque não Aqui foi falta. Porque ele se jogou. Aí, se ele não se joga, ele continuaria correndo atrás da bola e aí ia lá no Tadeu fazer o gol. Tô falando do lance do Não, Felipe. mas não Ana, precisa tem cair para ser falta. Se tem o vai. contato, é falta. Ana, põe a mensagem do Silvio Deus aí na tela, acho que ela é a terceira ou a quarta aí nas últimas. É para eu falar para ele sobre esse lance. Ele fala que o primeiro gol da Napolina estava impedido. Tem muita mensagem para baixo. Ele está nos últimos, é um logo verde. Silvio Deus. É o quarto ou o quinto aí, entre as últimas, vamos dizer assim. Tentando achar aqui, Gili. Deixa eu 8h35. pôr aqui. Eu consigo, eu tô dando bobeira, Ana. Se você consegue pôr, eu consigo pôr também, ó, que bobagem. Eu não sei por que não entrou, mas é para eu conseguir colocar também, ó. Deixa eu ver. Não tá entrando. Achei. Esquisito. Aí. O primeiro gol da Napolina estava impedido. Eu observei esse lance. Você vê o vermelho um pouquinho à frente do verde, naquele lance. Só que tem uma situação, Silvio. O que está à frente é o braço do tanque. E o braço não pode jogar. Como o braço não pode jogar, você não pode dar impedimento de uma parte do corpo com a qual você não pode jogar. Então, o que está um pouquinho à frente, você olha assim, é um filetinho assim, ó, é o braço do tanque. Mas aí o braço você não pode contar. Você pode contar a cabeça, o ombro, o joelho, o pé, o quadril, tudo isso você pode contar na hora de você passar a linha do impedimento. Não tem linha do impedimento do Campeonato Goiano, é bom citar isso. Mas a olho nu você vê que tem um filetinho vermelho à frente no momento, mas é o braço, e o braço não conta. Então a arbitragem acertou em invalidar o gol da Napolina, o primeiro, porque o braço do tanque é que está um pouquinho à frente me parece ali ser do Luizão, né, que é o que está mais próximo dele. Só que o braço não pode fazer gol, não é verdade? Se ele faz o gol de braço, o gol é anulado. Então essa parte também não pode contar para validar o impedimento. Então, por exemplo, se o jogador estiver correndo e está com o braço todo à frente do outro, mas só o braço, o corpo está atrás, não pode assinalar o impedimento. Aí.
Mas é isso, agora vamos seguir aqui, até para a gente falar de futuro, né? Tem um jogo da volta no próximo sábado, na Serrinha, as duas equipes vão duelar aí para saber quem é que vai chegar à decisão. Inclusive, vai ser o primeiro semifinalista, vai sair desse duelo, né? Porque o Atlético e Vila, o Vila e Atlético, no caso, eles vão jogar no domingo. Então, o Goiás e Anapolina joga no sábado, a Vila Nova e Atlético jogam no domingo. Para vocês, mudou alguma coisa em relação ao favoritismo? Diminuiu o favoritismo de alguém? Aumentou o favoritismo de alguém? Começar pela Ana dessa vez. Como é que você vê, Ana, a relação do favoritismo antes do jogo e agora, depois desse primeiro jogo? Não, segue da mesma maneira, Girli. A gente tem que considerar que vai começar 11 contra 11. Um Goiás que foi superior à Anapolina neste modelo. Um Goiás que, em casa, vem fazendo partidas melhores do que fora. Acho que até é algo que o Daniel pode observar também. Mas é um Goiás que é favorito contra a Anapolina. A Anapolina ganhou sobrevida, ganhou ali a chance de sonhar, mas precisa jogar muito para vencer esse Goiás dentro de casa. E para você, Carlão, você acha que praticamente todos consideravam o Goiás favorito para chegar à final? Você acha que esse favoritismo do Goiás agora é maior do que antes do jogo? É menor do que era antes do jogo ou segue da mesma forma? Para mim, segue da mesma forma. Como eu disse aqui, mantendo a minha coerência, falei que seria um jogo difícil hoje. Foi um jogo difícil, mas com as circunstâncias que, é claro, a gente não. Ninguém aqui tem bola de cristal. Mas permanecemos com o favoritismo do Goiás, principalmente na Serrinha, né? Não tem como, Gerli, eu falei isso hoje no grupo, não tem como a gente analisar o futebol, o duelo, a semifinal de ninguém, nem do Goiás, nem eu que sou torcedor do Goiás, nem o Aurélio do Vila, nem o Emerson do Atlético, analisar o futuro. Nós estamos analisando daqui de hoje, 8h40 da noite, para trás, né? Então, se é para trás, eu tenho que analisar dessa forma. O Goiás, na Serrinha, tem excelentes números, ainda é o invicto do campeonato e ainda é o favorito para ir para a final. Não tem como eu falar diferente. A Anapolina dificultou e vai dificultar? Sim, a gente já tinha previsto isso, mas eu espero que na Serrinha o Goiás não cometa esses erros e a gente consiga manter o resultado. Não tem esse negócio de... Penso que não vai ter esse negócio de empate, nem de sustos, né? Vamos dizer assim, no jogo da volta. Bom, eu vou um pouquinho na contramão do que vocês disseram. Não exatamente na contramão, mas divergir um pouquinho. Para mim, o Goiás, ele segue favorito, mas para mim o favoritismo dele é menor do que antes do jogo. E eu cito por quê? Porque eu projetava uma vitória do Goiás hoje. Imaginava que o Goiás venceria esse jogo de hoje. E porque eu acho que é mais fácil quando você tem um time melhor, você superar o seu adversário em 180 minutos do que em 90. Por isso que eu sou contra na Copa do Brasil, quando a senhora CBF pega as primeiras fases, põe todo mundo para morrer em um jogo, e aí a hora que entra os grandes, ela pega e põe 2 jogos. Ali ela elimina muita possibilidade da zebra. Às vezes, numa noite ruim, o Asa de Arapiraca tira o Palmeiras. Às vezes, numa noite ruim, como chama aquele time lá de Pernambuco, do goleiro de boné lá, tira o Atlético Mineiro, né? Uma noite ruim. Você põe 2 jogos, você mata muito disso. Quanto tempo que a gente E não o tem uma ABC zebra do aqui? Mirosmar? Pois é, então eu tô falando assim, em uma noite ruim. Então, para mim, em 180 minutos, o Goiás era mais favorito contra a Anapolina do que em 90 minutos. Porque você tem menos tempo para impor a sua categoria. Igual assim, você acha que é mais fácil você tendo um time melhor, você ganhar um jogo em 90 minutos ou em 15? Em 90, porque você tem muito mais tempo para impor o seu jogo. Então, assim, acho que o Goiás continua favorito, mas para mim o Goiás diminuiu um pouco o seu favoritismo, porque vai ter menos tempo para construir. Agora, claro que o desempenho do Goiás dentro
da Serrinha, é um desempenho que anima o torcedor esmeraldino, pois o Goiás ganhou todos os jogos lá até agora, né? Venceu 3 por goleada e ganhou do Vila e da Becate pelo placar de 1-0. Eu quero que eu vote vocês no craque do jogo, quem foi o melhor jogador aí deste Anapolina 2-2 para o Goiás. Seu voto, Carlão. O microfone. Seu voto, Carlão, no melhor do jogo. Eu queria votar no meu lá, no meu camisa 8 lá da Anapolina, né? Mas não tá na opção. Mas pode votar, não, mas vota nele, não é porque não tá na opção, não tem nesse negócio, não. Aqui. O meu voto vai, não, o meu voto vai pro Yuri Tanque porque tá nas opções aqui, mas porque também, rapaz, o cara dá uma caneta de letra. Eu já vi muito futebol, cara, mas uma caneta de letra eu acho difícil o Cabra fazer e o zagueiro tomar. Eu vou no Yuri Tanque. E você, Ana, segue o Carlão, vota com o relator? Voto com o relator, ele deixou a Anapolina viva. E fez um golaço. Assim como o Carlão falou, nunca tinha visto assim, um lance daquele. E parece que foi a intenção dele, né, Carlão? Que deixa melhor ainda. Ele parece que faz com consciência. E então, o Yuri Tanque poderia, inclusive, ter marcado o terceiro, né? Estava bem impedido, mas uns 2 Ele passos para marcou, dentro. né? Validado. Os 2 passos para dentro, a história seria ainda pior para o Goiás, no caso. Mas o Yuri vai no meu voto aí. Não tem como fugir, não. Ele tirou a Anapolina da sepultura. 2-0 pro Goiás, acabou. A Anapolina vinha passear em Goiânia. Não tinha mais duelo. A Anapolina, lógico, o futebol apresenta grande surpresa pra gente, apresenta, mas o Goiás viesse com 2-0 para Goiânia, as chances da Anapolina eram irrisórias. Mas com 2-2, a Anapolina vem com muito mais possibilidades do que seria com um 2-0 negativo. Então, para mim, o Yuri recolocou a Anapolina na disputa, porque quando o Goiás abriu 2-0 ali, o sentimento quase que geral é que a semifinal tinha acabado. Acabou muito cedo, mas o Yuri recolocou a Anapolina. E eu vou votar no Yuri, mas com uma menção muito honrosa ao Alan George. O Alan George foi muito bem no jogo de hoje, muito bem mesmo, o treinador da Anapolina. Eu já tô favorável à diretoria da Anapolina ter feito a troca, sabe? Porque assim, trocou um treinador que estava classificado, tudo, tem dessas coisas na Anapolina, mas a Anapolina do Alan George foi uma Anapolina mais inteligente do que a Anapolina do Flávio Tanajura nesse campeonato goiano, até agora, no que eu vi. Então, fica aí o Yuri Tanque como craque do jogo e muito merecido. Meu voto também é dele, apenas faço essa menção aí ao Alan George, treinador da Rubra, que é lá de Anápolis, né, um prata da casa, assim, já saiu, trabalhou para os outros clubes, mas é um prata da casa, onde goianos têm pouquíssimo espaço. O Alan George teve uma grande tarde hoje, diante do Daniel Paulista, treinador da equipe do Goiás.